Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Padre Cícero. Aqui ao meu lado está o Ferreira Aragão, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Que honra, Ferreira, te conheço já há bastante tempo e hoje eu estou tendo a honra pela primeira vez de conversar com ele, para a gente falar um pouco da vida dele, coisa que muita gente já conhece, né? Mas ele vai falar, né, algo a mais aí para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lígia. É um prazer pela primeira vez você me entrevistando. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande estar aqui nesse programa, para a gente trocar ideias com você, falar de algumas coisas interessantes desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito importante, de democracia geral, de eleições gerais. Então, muito importante que a gente venha conversar, esclarecer e divulgar alguns pontos importantes que precisam ser esclarecidos. Isso aí. Ferreira, eu te conheço já há mais de 15 anos, sei que você é da comunicação, né? Você está no rádio, está na TV, está na internet. Fala para as pessoas de casa, como foi que começou essa tua paixão? Você também que é advogado, né, por formação, quero que você venda mais uma vez essa imagem para mim, né? Você, a comunicação. Eu comecei no rádio, eu tinha um grande interesse em ser advogado e radialista. Meu desejo na minha vida era ser advogado e radialista e Deus deu muito mais do que eu pedi. Eu só pedi para ser advogado e radialista. Aí Deus me deu escritor, me deu contador, me deu apresentador de televisão, de rádio, me deu ser microempresário e me deu uma série de coisas, né? Então, comecei no rádio e do rádio fui para a TV. Eu cheguei na TV em 1991, para valer, né? Não se conta as participações que eu tive, mas em 1991 nós criamos o Cidade 190, que hoje ainda existe, da TV Cidade, e de lá criamos outros programas, né? Como o Comando 22, como o programa Cartão Vermelho, nas emissoras de televisão que eu passei. E aí surgiu uma grande oportunidade em 2004 de eu ser candidato a vereador por Fortaleza, e eu fui candidato, e fui eleito graças à força da TV. Depois fui 3 vezes deputado estadual, também por força de Deus no céu e a TV na terra. Fazendo a campanha limpa, sem comprar voto, mas levado pela credibilidade, levado pela minha história, por tudo aquilo que eu tinha feito como advogado, por tudo aquilo que eu fiz como radialista, como jornalista, como um homem de imprensa. Então isso somado me deu o prazer de ser, de 2004 até 2016, o vereador mais votado da história do PDT no Ceará. Aí depois fui 3 vezes para deputado estadual, fui eleito 3 vezes seguida. E na última eu fiquei seguidas. E na última eu fiquei como suplente de deputado. Hoje sou pré-candidato a deputado federal por uma razão muito simples: o autismo. Eu já tinha encerrado minha carreira, eu acho que eu tinha feito tudo ou quase tudo, faltava bem pouquinha coisa, que eu sou o deputado que mais produziu na história do Ceará. Você pode pesquisar na internet. Eu sou o que mais produziu desde o tempo do Império. Até hoje ninguém produziu mais que o Ferreira Aragão. Então eu já me dei satisfeito, já tinha parado. Quando fui convocado pelo partido e alegaram: meu filho, rapaz, eu tenho um filho aí que é autista, ninguém faz nada, é uma grande chance de você fazer alguma coisa. E então, levado por essa bandeira do autismo, que eu sou pai, quem é pai de autista sabe, quem é mãe de autista sabe, quem é avô, quem é avó, sabe o que é sofrimento. O autismo não tem nada de romantismo, o autismo é sofrimento puro, sofrimento para a criança, sofrimento para o adulto autista, sofrimento até para os vizinhos, para o pai, para a mãe, para todo mundo sofre. E o pior de tudo, pouca coisa se fez pelo autismo aqui no estado do Ceará e no Brasil. Então isso é uma coisa que deixa a gente muito triste, revoltado às vezes, de saber que nossos filhos autistas estão sofrendo e ninguém aplaude, ninguém faz nada. Então eles estão sofrendo e nós estamos sofrendo também. Nesse embalo foi que eu sou agora pré-candidato a deputado federal. Você, assim, né, as pessoas que lhe conhecem sabem que você está na comunicação, né, está no meio do povo, e são áreas que se complementam, né? Diante dessa vivência que você já teve dentro da política, né, passou muitos anos aí na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, então como é que se analisa a política nacional hoje? Política, processo eleitoral é nojento, né? É um processo eleitoral nojento, eivado de falhas, eivado de crime, é um processo eleitoral criminoso. A partir do momento que você faz composição com facção criminosa, a partir do momento que o político se mistura com facção criminosa, ele passa também a ser um faccionado. E a facção aterroriza a periferia das cidades, fazendo medo, levando o candidato, empurrando a força de goela abaixo aquele candidato.
Tirando essa facção criminosa, aí vem o poder econômico, o abuso do poder econômico, que você querendo comprar a consciência das pessoas, você querendo comprar a alma das pessoas. Então estou cansado de dizer nos vídeos que eu faço, nas palestras que eu dou, que um eleitor que recebe R$300 para votar no candidato, se você fizer uma equação, se você fizer uma matemática aqui pura, você vai ver o seguinte: divide os R$300 por 48, depois divide por 30, o eleitor custou 20 centavos por dia. Não existe essa moeda de 20 centavos. Então, você recebe 20 centavos por dia para receber R$300 para votar ruim, para prejudicar o Estado, para prejudicar você, prejudicar a mim, a você, um candidato que vai lá pensando em roubar, pensando em ser corrupto, pensando em tirar o dinheiro que gastou da eleição e tirar mais um pouquinho de lucro. Enquanto isso for desse jeito, a gente vê com muita tristeza que nós não teremos representantes à altura do povo, à altura das necessidades do povo. Porque o candidato vai dizer: eu já lhe comprei, já lhe paguei, não lhe devo satisfação, vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou votar aqui do jeito que eu quiser, eu não lhe devo satisfação, você não votou em mim de graça, você recebeu para votar em mim. Então nós estamos quites. Isso é muito triste, isso é prejudicial ao país, à democracia, ao bem-estar de todos nós. Então, se tem uma coisa nojenta é a compra de votos, se tem uma coisa horrorosa essa história de fazer conchavo com associações criminosas para ser eleito, e depois a cobrança vem, o bandido vem atrás de cobrar aquilo que ele deu. Ele quer o chefe na rua para imprensar aquele político, que ele quer o chefe dele na rua, ele quer dinheiro para comprar arma, ele quer dinheiro para colocar na droga, e aí vai. Eu pergunto a você: vale a pena você ser escravizado por bandido, você virar um bandido igual a ele em troca de eleição? Claro que não. Pois é. E você, né, a partir dessa análise que você, essa análise política aqui, Ferreira, é possível minimizar os efeitos, né, das facções? É possível acabar com as facções, o trabalho, né, o trabalho organizado dessas facções? Claro que é possível. Claro que é possível. Bem facinho resolver isso. O problema, o que é difícil é você querer. Aquela expressão querer poder se aplica hoje. Se você quiser, você resolve. É difícil, mas não é impossível. O problema é você querer, mas tem jeito. O Brasil já começou a melhorar, agora recentemente, já começou a melhorar a partir da vigência da lei antifacção, votada pelo Congresso Nacional, já começou a minimizar o problema das facções. Por quê? Porque o Brasil foi cobrado lá fora que tinha que dar um jeito nessas agremiações criminosas, nessas facções. Então o que acontece? O traficante está sabendo que ele pode levar 40 anos de cadeia, e se ele rescindir, pega mais 40, então 40 com mais 40 são 80, e ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a indulto de Natal, sem direito à liberdade provisória, à liberdade condicional, sem direito a nenhuma regalia, auxílio reclusão acabou também. Então começa a complicar a situação para os bandidos nesse exato momento. Bom, você no início da entrevista falou, né, sendo pai de autista, qual a tua ideia, né, de trazer para essa questão assim, de melhorias, para que as mãezinhas, né, elas fiquem mais amparadas? Olha, o importante não é você criticar, o importante é você oferecer solução. Porque não adianta criticar, todo mundo critica. Eu quero ver se no bojo dessa crítica você tem uma solução. Eu tenho. Eu critico e tenho opção. Por exemplo, é meu desejo mandar para Brasília uma ideia que eu tenho na minha cabeça, que a gente poderia botar tudo isso em projeto, eu vou orientar, eu vou mandar para Brasília, dizendo o seguinte: o que é que a gente pode fazer? 3 coisinhas bem simplesinhas são da maior importância. Você criaria, a nível do Estado de Ceará, você criaria um mundo azul nas macro-regiões do Estado. O que é isso? É você botar em Sobral, Zona Norte, Juazeiro, Zona Sul, Tauá, Inhamuns, Tianguá, Serra da Ibiapaba, Quixadá, Quixaramubim, Sertão Central, e aí vai. Você criaria um mundo azul. O que é o mundo azul? É um local que podia ser uma UPA, que podia ser qualquer aparelho do Estado, do município, qualquer sede, qualquer prédio, né? Para você botar 10 profissionais. Não precisa mais que isso. Para você proporcionar terapias gratuitas para as crianças pobres. Então você estaria um musicoterapeuta, um fono, né? Um psiquiatra, ABA, né? Você estaria um terapeuta ocupacional, que é chamado DO, você colocaria um nutricionista, um musicoterapeuta, um
Essas pessoas dão no máximo 10, né? Inclusive um pediatra para acompanhar, né? O neuropediatra, que o problema do autismo é exatamente no sistema central, o sistema nervoso central. O fono, você pega um fono. Então, com esses 10 componentes, essas 10 pessoas aqui, esses 10 integrantes, 10 nós falamos aqui, você colocaria o mundo azul. Primeira coisa. Segunda coisa, para você levar essas crianças para o mundo azul, você criaria também o Altibus, o Altibase, que é o quê? Um autista, ônibus de autista. Quando você está doente, você não chama ambulância? Então, esses ônibus serviriam para transportar o autista da sua casa para a terapia, lá para o mundo azul. Então, estaria recolhendo. Com 4 ônibus, você cobriria Fortaleza. 4 ônibus de 50 lugares, 200 crianças. Você levaria 200 de manhã, 200 à tarde e 200 no anoitecer. Então, você levaria, porque uma criança autista, quando ele pega um ônibus convencional, ou ele pega um trem, aquilo ali é um inferno para o dele. Né? Boa. E a terceira, estou dando ideias boas que vamos mandar para o Brasil. A terceira é a criação de cursos profissionalizantes gratuitos para cuidadoras e famílias de autistas. O que é isso, Lígia? É a pessoa que vai tomar de conta da pessoa que tem autismo, a pessoa experiente, a pessoa com as mãos do profissional. Porque quando a criança der uma crise, como é que você vai proceder? Na crise da criança, como é que você vai agir? Então é importante que você seja treinado para o momento de crise. Porque quando passar a crise, todo mundo cuida da criança. Eu quero saber no momento de crise. No pico da crise, como é que você vai agir? Então esses cursos visariam exatamente treinar essas pessoas, inclusive a família, o pai, a mãe, os irmãos que estiver em casa, as cuidadoras, para acudirem a criança nos momentos que ela está tendo a crise. Ferreira, eu quero já aproveitar aqui a oportunidade de parabenizar por esse projeto. Eu conheço mãezinhas que têm filhos autistas no nível 3, né, que é o nível mais denso. E assim, eu já presenciei momentos de crise e não é fácil. É cansativo. Às vezes a gente olha para a mãe e já percebe o cansaço de ter um filho autista dentro de casa. Então, parabéns mais uma vez pelo projeto, né, por esse olhar de cuidado. A mãe precisa estar cuidada primeiro para cuidar do filho de forma bem responsável, né? E tem outra ideia também, outra ideia que é muito boa também. Você tocou num assunto bem importante, que uma mãe autista ela não faz mais nada na vida dela. Ela vai cuidar só do filho autista, porque não tem condição dela fazer outra coisa. Porque a melhor terapia, isso os estudiosos chegaram à conclusão, a melhor terapia para o autista é a presença da mãe. A mãe já ajuda demais. A mãe é tudo para o autista. Então ele confia nela, ele quer carinho dela. Então a mãe é muito importante. A mãe não pode trabalhar lá fora. Então as mães que recebem o BPC, nada mais justo que você pagar uma empregada doméstica para tomar de conta do menino, nada melhor que a mãe tomar de conta daquele menino e receber o BPC. Isso. Né? Mas vamos supor que eu tenho uma ideia boa também. Além do BPC, com BPC ou sem BPC, a gente tem a ideia de se criar uma profissão, um trabalho, home office, para as mães em casa. No momento que o garoto está dormindo, no momento de paz, ela produzir alguma coisa. Pode ser via computador, pode ser um trabalho artesanal, pode ser qualquer coisa, uma confecção, né? Uma confeitaria, qualquer coisa que a mãe faça nesses momentos de paz em casa e que ela poderia vender essa produção. Ela teria o incentivo das empresas na compra de toda a produção e até pagar mensalmente, e teria o que a empresa? Teria desconto em tributos federais ou estaduais ou municipais. Então você poderia pegar, incentivar a empresa a criar o selo, uma mãe trabalhadora. A empresa compraria toda a produção dessa mãe, receberia o selo e ainda teria desconto, né? Na parte tributária, incentivos fiscais. Então, boa. Vai ser bom para todo mundo. Bom para a mãe que vai entender a cabeça, não vai ficar só pensando no menino, ele está ali sossegado, está tranquilo, ela fica produzindo. A empresa que compra para aquela produção, ou aquela mão de obra, aquele serviço, e vai ter ainda descontos na parte tributária. Outra ideia excelente do Ferreira Aragão. Joia mesmo. Claro que são projetos que crescem o olho, né, da população, principalmente para essas mães atípicas. Agora sim, o que faz muitas vezes um projeto ele ser aprovado? Às vezes
É só boa vontade dos políticos? É fácil? Não é? Né? Quanto tempo demora, por exemplo, para apresentar um projeto, ele ser aprovado? Que é para a gente ter essa clareza, né? Essa noção de que muitas vezes pode ser fácil, pode, mas depende de quê exatamente? Olha, como eu sou advogado e sou o deputado que mais produziu na história do Ceará, eu sei onde é que a barata é boa. Para você fazer um projeto e ele tramitar, a primeira coisa que você tem que estudar é se ele é inconstitucional. Perfeito. Se ele está ferindo a Constituição. Porque se ele ferir a Constituição Federal, ele não vai passar. Então, quando você tem uma ideia na cabeça, que você bota no papel, aquele ali vira um projeto de lei. Esse projeto de lei vai para as comissões temáticas. Então, se é um projeto sobre esporte, vai para a Comissão de Esporte e Cultura. Se é um projeto contra a violência, vai para uma comissão pertinente. Se é um projeto da saúde, também vai, certo? Então, todos eles vão, tá? Vão e passam depois para a reunião das comissões temáticas, no que se refere, por exemplo, à Constituição. Então, vai analisar se aquele projeto é constitucional. Então, vai para essa comissão. Então, você precisa saber onde é que ele vai tramitar, qual assunto que o projeto vai abordar, né? Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Todos eles passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente para analisar se aquilo ali é viável. Que eu posso fazer um projeto aqui e dizer, daqui para frente no Brasil você vai pagar R$2 no litro de gasolina. Eu posso fazer esse projeto? Pode. Mas vai aprovar? Não. Quando ele chega na primeira comissão, ele é barrado. Não tem competência para legislar sobre gasolina. Né? Então ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça para saber se ele vai tocar para frente, se ele vai ter futuro ou não aquele projeto. Passou pelas comissões temáticas, houve aprovo, legal, está constitucional, o pessoal gostou da ideia, né? É possível, é viável, passou das comissões temáticas, ele vai para a votação no plenário. Aí onde você vai sensibilizar os colegas, olha pessoal, tem um projeto aí do autismo que eu preciso que você vote. Olha aqui, é bom. Aí você vai convencer os companheiros de que aquele projeto é bom, que já passou nas comissões temáticas e precisa do número ideal para aprovar. Então você tem que ter a maioria, né, para aprovação. Então vamos supor que você tenha um projeto, você não alcançou 50% mais um. Passa em todas as comissões, chega no plenário e morre. Então você precisa deixar ele todo o tempo vivinho, depois vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, vai levado para o presidente sancionar. O presidente pode sancionar ou não. O presidente concordou, sanciona, vira lei. O presidente não concordou, veta, volta de novo para lá para ser votado. Aí onde você tem que ter maioria para derrubar o veto do presidente. O presidente foi contra aquele projeto. Mas você tem que fazer com que os seus companheiros votem a favor para derrubar o veto do presidente. Derrubar o veto, é isso aí. Maravilha. Então você tem que saber as nuances, você tem que saber o trâmite do projeto. Perfeito. E é até bom mesmo, porque né, tem muita gente que não entende como é que funciona o processo e aí muitas vezes... É só botar assim... Isso, exato. Não é assim não. Ferreira, dia 30 agora de junho, né, você saiu da TV aberta. Como que você analisa essa questão da propaganda eleitoral? Você acha que, o programa é tão legal, porque eu acredito que os telespectadores sentem a sua falta, né? Por exemplo, eu fui sacado do ar aqui da TV Padre Cícero e de outra TV que eu trabalho também, no dia 30 de junho, por força de uma lei de 97. E essa lei tinha que ser mudada. Por quê, Lígia? Porque só o radialista é sacado, só o jornalista é sacado. Você passa 3 meses sem receber nada, e quem que vai pagar o seu salário? Quem vai pagar o seu faturamento daquele período que você está fora do ar? Ninguém vai pagar. Agora, engraçado, o deputado que é deputado, ele não sai da Assembleia, vai ser candidato sendo deputado. O senador não sai de lá da Câmara, não sai do Senado. O deputado federal não sai da Câmara Federal e sai um candidato. O cara está no poder e é candidato. Olha aí. Enquanto o radialista não está no poder e é sacado. Sacado. E quem é que vai pagar os 3 meses? Eu pergunto a você o seguinte, foi uma das leis mais imbecis que eu já vi na minha vida. Foi uma das leis mais idiotas que eu já vi na minha vida. Qual a diferença de 3 meses por dia de eleição? Você é sacado 3 meses. E aí? Qual a diferença? A diferença é no bolso, que você vai sentir o prejuízo do bolso. Ninguém vai pagar o que você ganhava na TV. Ninguém vai pagar o que você ganhava no rádio.
E você fica no prejuízo, numa verdadeira judiação, numa malvadeza, e é inconstitucional, porque ele discrimina. Somente o radialista, o jornalista sai do ar e ninguém faz nada. Nós vamos bater essa terra até a gente conseguir. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Maravilha. Você ficou 8 anos longe da política de forma indireta, né? Eu como suplente. Como suplente, né? Quais as expectativas, para a gente finalizar, quais as expectativas, né, para as eleições de 2026? Eu estava muito revoltado, muito zangado, muito revoltado com a política, prometi nunca mais voltar. Porque eu achei que eu merecia uma atenção maior. Eu merecia um reconhecimento maior. Eu precisava que alguém chegasse e disse: Ferreira, parabéns a você, foi o melhor deputado estadual do Ceará, eu vou votar em você. E eu chegaria em primeiro. Só que não é assim. Tem gente que não reconhece o que você faz. Por melhor que você seja, por mais que você produza, tem gente que não valoriza. Valoriza o dinheiro da luz, da água, uma dentadura, um dinheirinho para comprar uma cesta básica e depois da eleição. O que é que vai ser em você? Então o pessoal tem que trocar isso, mudar essa mentalidade. Porque o melhor deputado do Estado do Ceará sou eu, bato nos peitos e desafio. Todo lá de fora, que enquanto o sujeito não produziu nada, não é de nada, está lá dentro. Não dá revolta na gente. Eu estou voltando por causa do autismo. Eu já fiz tudo, ou quase tudo. Eu acho que eu fiz 98%. Faltam 2%. Esse 2% é exatamente a nossa luta pelo autismo. E eu sou pré-candidato a federal. E aí, minha proposta é essa que você conheceu. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo, a tua disponibilidade, pela tua história. Acho que você, por estar longe da TV, você está dedicando muito tempo aí para a política, né? Relacionamento com seus eleitores. Muito obrigada, viu? E volte quando você sempre. Essa foi mais uma edição do Jornal Brasil. Até a próxima.